nosso canal. É um prazer tê-los aqui e sem mais delongas, vamos ao desenvolvimento desse assunto que é tão importante, tão complexo, mas que deixa assim uma grande satisfação em poder trazer para vocês. Vamos começar então com o Plano Brasil. Coesão é um elemento fundamental. É o primeiro aspecto que precisamos olhar com a máxima atenção. Então, antes de começar a destrinchar todos os elementos, todas as grandes questões que temos que tratar no âmbito nacional, eu queria conversar com vocês muito sobre a questão da importância da coesão. Olha o que está acontecendo no nosso país hoje. O que vem acontecendo é algo, eu não consigo entender se é algo manipulado ou se surgiu de espontânea vontade, né, do nosso karma país. Inclusive, comenta aí o que você acha sobre essa questão da divisão que está acontecendo em vários aspectos no povo brasileiro. É a divisão sul-nordeste, é a esquerda-direita, o rico e o pobre, homem e mulher, hétero versus a comunidade LGBT, enfim, tudo, em tudo tentam nos dividir. E isso é extremamente prejudicial. É algo que já vem do clássico A Arte da Guerra, né? Aquele famoso dividir para conquistar, né? Dividir e conquistar. E eu acredito que tem um dedo de manipulação em toda essa questão. Então, assim, é de extrema importância que a partir de agora nós começamos a pensar na coesão da nação e não na separação. E eu vou dizer mais, para mim, na minha humilde opinião, isso é tão grave, que todo o discurso de divisão no nosso país deveria ser punido, deveria ser considerado um lesa-pátria. É muito fácil que manipulem o povo, muito fácil que coloquem palavras na boca do povo, né, achando que tem o clássico, né, desses últimos tempos, querendo dividir o Brasil, separar a unidade federativa sul, nordeste. Isso é um absurdo sem igual. Isso deve ser combatido com a máxima urgência, porque uma nação dividida se torna fraca. Se um cidadão que tem as suas atribuições dentro da sociedade, mas é levado muitas vezes pelas opiniões da massa, opiniões das redes sociais, opinião da TV, possa em algum momento ou outro ali, de falta de lucidez, comentar algo do tipo da necessidade de separar o sul do Brasil do resto, ou nordeste, enfim. O cidadão até pode falar isso como uma opinião. Ele não tem noção, né, do mal que está fazendo com aquelas palavras, propagando a dissolução da União que é o Brasil. Agora, um cidadão que detém o poder, um cidadão que detém um cargo público, um líder nacional, não pode falar tal besteira de forma alguma. Um líder que multiplica esse pensamento da divisão do nosso país é um inimigo interno. E só eu quero acreditar que ele seja insuficiente para a liderança e desconheça o mal que está fazendo. E ele é um inocente, vamos dizer assim. Por desconhecimento, prega algo que beira o absurdo, pois é o discurso da destruição do nosso país, que é a divisão do mesmo. Muitas vezes os mesmos que decidem, os mesmos que defendem a família e a união da família, são aqueles que pregam a dissolução do nosso país. Quando você vai falar de um planejamento, quando você vai
liderar uma equipe ou vai tratar dos dois. Eu vou planejar com a equipe e depois essa mesma equipe vai executar. Primeira coisa que você tem que trabalhar, a primeira questão de suma importância é a coesão do grupo. Isso nos pequenos grupos, isso dentro da família, dentro de uma empresa. Se aquelas pessoas que estão ali, elas não trabalham para o mesmo objetivo, dificilmente esse objetivo será alcançado. Então é um ponto muito importante essa questão da recuperação da coesão nacional, da coesão do nosso povo, porque já caiu em desuso. Isso foi um absurdo ter voltado essa estratégia de manipulação esquerda-direita. Tá? Nada mais é do que uma estratégia de manipulação, porque eles se vestem de ideais que nem mesmo, muitas vezes, nem eles entendem, compreendem os ideais exatamente. Brigam na frente das câmeras e nos bastidores fazem os seus acordos. Mas aí fica a família dividida, a família que brigou. Todo discurso de divisão é um lesa-pátria, ok? Precisamos abandonar o módulo de votação esquerda e direita, porque isso é pura manipulação. O que nós precisamos votar? Em que nós precisamos nos unir? Nós temos que votar um projeto de Brasil. Não mais ideais, mas um projeto de país. Algo palpável, sólido, responsável, que abrange todas as nossas dificuldades. É disso que precisamos. Não precisamos mais de lados que dividam nossas famílias, que dividam o país. Nós precisamos de coesão e de projeto. Mas tem? Comenta aí, por favor. Comenta se você conhece alguém que tem um bom projeto sólido de Brasil, se você acredita que isso é possível, ou se é esse modelo que está aí mesmo, tá? As minhas palavras, elas não são as últimas. Eu não falo com batendo martelo. Aqui eu estou buscando uma comunidade para discussão. Então, podem comentar. Se você discorda de mim, por favor, mas eu não vejo benefício nenhum nessa briga esquerda e direita, entre outras tantas formas de divisão que hoje em dia tentam nos manipular. Agora, eu acredito muito quando a coesão de um grupo acontece, esse grupo detém um grande poder de manifestação, de cocriação e de mudança das coisas. Então, imagina uma nação coesa e unida, trabalhando em um projeto sólido de Brasil. É nisso que eu quero acreditar. Mas vamos lá. O Brasil, meus amigos, é muito importante para o futuro da humanidade. Eu não sei se vocês têm noção do quanto o Brasil é importante. O Brasil tem um papel crucial para o futuro da humanidade como um todo. E é nessa linha mestra que eu quero seguir com as nossas aulas. Vamos lá. Por que o Brasil é tão importante para o futuro global? Comenta aí. Me dê a sua opinião. Por que você acha que o Brasil é tão importante para o futuro da humanidade? Eu vou falar alguns pontos aqui, mas eu quero ouvir vocês também. Muito bem. Futuro que aguarda a humanidade nunca foi tão incerto. Nunca teve tantas questões que vêm aí oferecer um risco à continuidade da nossa espécie. E esse é um momento, um ponto chave, onde nós podemos fazer uma escolha. E a escolha não é o fim do mundo. Certo? Eu sei que muitas pessoas estão aguardando o tão sonhado e esperado apocalipse, o tão esperado fim. Eu não sei porque tantas pessoas querem o fim, mas eu sei que tem outras tantas que acreditam no futuro e querem pensar não num fim do mundo. Não é necessário um Armagedon
para que a humanidade se ajuste. É necessário, na verdade, uma decisão, uma postura interna e uma preocupação com o que é real de verdade. Mas vamos lá. Nós temos, então, chegando, batendo a nossa porta, muitas crises, não é? Temos a crise da energia, temos a crise da água, alimentação, guerras. Vamos nos ater um pouquinho nesses 4. Crise da energia. O Brasil tem um potencial energético absurdo. Nós realmente estamos muito bem localizados e somos abençoados por Deus na questão energética. O Brasil é uma potência energética. O futuro energético pode estar aqui, a depender das decisões tomadas agora pelos nossos governantes. As decisões dos governantes a partir do ano que vem, 2026, pode tornar o Brasil uma grande potência energética ou um refém da crise que vem por aí. Está tudo nas mãos de quem vota. Não se esqueçam disso. A crise da água. O Brasil tem uma das maiores reservas de água do mundo. Isso já é sabido pelo senso comum. Eu sei que temos aí muitas tecnologias surgindo. Uma delas, com certeza, vai ser uma dessalinização, a retirada do sal da água do mar de forma eficiente. Mas o custo será elevado. Então nós teremos sim dificuldades para que a água boa, a água potável chegue a todas as pessoas. No meio de todos esses problemas, mas o Brasil tem uma grande reserva de água. E aí? Como vai ser essa questão? Nós temos uma dívida histórica com a questão dos nossos rios. Não podemos esquecer que a maioria das nossas cidades brasileiras tem rios poluídos. Eu falo com as novas gerações que vêm por aí, os jovens, as crianças. Nós podemos, através dessa educação, tornar o respeito à água equivalente à grandiosidade que Deus nos deu, essa graça que Deus nos deu de estar nesse país riquíssimo. Vamos lá. A crise da alimentação. Não podemos deixar de lembrar que nós temos o solo mais fértil do mundo. Então veja só quantas soluções nós temos para a crise que vai assolar a humanidade nos próximos anos e décadas que estão por vir. E a mais complexa e próxima crise, que são as guerras, que já estão por aí, pipocando em vários lugares do mundo. Já é uma realidade que o mundo está em guerra. E o Brasil sempre teve a sua política nos novos tempos de uma boa vizinhança, de um mundo em paz para prosperar. Eu não me lembro, isso é um ponto super positivo para o nosso país, de em algum momento haver dedo do Brasil nessas guerras da atualidade. Óbvio que tivemos os nossos conflitos no passado, mas atualmente algo que o Brasil tenha fomentado de conflito, tenha apoiado, nós geralmente muito bem executado aí pela nossa chancelaria, o pessoal de carreira que faz o trabalho de comunicação com os outros países, que nós temos um excelente convívio no âmbito global. Claro que, às vezes, bagunçado por uma posição política ou outra, e nesse novo contexto, é quase impossível que nós não estejamos envolvidos hoje em alguma questão que chateia um lado ou chateia o outro, com as eminentes guerras que estão por aí. Só que o Brasil, fortalecido, coeso, pode de fato
ser uma figura mais determinante na pregação e na determinação da paz. Nós temos aqui no Brasil um laboratório de boa convivência de muitos povos. Há um epicentro de paz, um epicentro cultural da pregação do convívio. Isso é um aspecto muito importante e muito interessante que foi construído ao longo dos anos e é o reflexo do nosso povo. Nosso povo não quer guerra. Nosso povo quer viver bem, quer viver em paz, quer viver feliz, quer o carnaval, o futebol, a celebração, sim, por que não? Festejando a vida, e é isso que é o belo do nosso povo. Então nós temos que valorizar mais essas questões.